Hoje, no Imprensa Livre, meu querido amigo Bruno Garchagen, escritor, cientista político, autor do best-seller. Vamos pegar aqui, porque tem que mostrar, tem que fazer o merchan, né? Por favor. Pare de acreditar no governo. Vocês devem conhecer, evidentemente. Se você não leu, pelo amor de Deus, leia, né? Vamos conversar sobre os dois livros e agora o lançamento que está acabando de chegar nas prateleiras, né? Direitos máximos, deveres mínimos. Vamos falar sobre os dois e o momento atual político do país. Bruno Garchagen, bem-vindo ao Imprensa Livre. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, cara. Meu amigo, vamos lá. Começando com o seu primeiro livro, Pare de Acreditar no Governo. Qual é a tese central do livro? O que você enxergou naquele momento que te pareceu que o Brasil precisava daquela mensagem? Qual é a reflexão e o tema central do seu primeiro livro? Certo. O livro, ele começa... Eu escrevi esse livro em 2014 e lancei em 2015. Mas a partir de 2007, quando eu saio do Brasil para fazer o mestrado em Portugal, depois eu vou para a Inglaterra terminar esse mestrado, eu fora do país tinha umas questões que me incomodavam em termos de cultura política nacional. Uma delas está expressa no subtítulo do livro. Por qual razão nós, brasileiros, não confiávamos nos políticos e, ao mesmo tempo, a gente pedia e achava que o Estado devia ser o grande protagonista da vida social, política e econômica. Baseada nessa preocupação, eu criei o título e o subtítulo e era um projeto para algum dia, mas não tinha nada articulado. O que ficou conhecido como Paradoxo de Garchagen, Paradoxo, o Martim, que você entrevistou aqui, criou esse negócio do Paradoxo de Garchagen, que é justamente essa contradição, né? E quando eu encontrei o Carlos Andreasa para um café em 2013, e ele me perguntou, né, se eu tinha algum projeto de um livro, nada que fosse acadêmico, eu já tinha o título e já tinha o tema na minha cabeça. Eu ofereci, ele, vamos fazer esse livro? Eu falei, vamos. Aí, na semana seguinte, assinamos o contrato e eu fiz o livro. O livro é basicamente uma tentativa de mostrar, através da história brasileira, desde a chegada dos portugueses até o então Titanic, chamado governo Dilma Rousseff, como é que se constrói uma cultura política intervencionista e uma mentalidade estatista de servidão perante ao Estado, né, por meio de intervenções do governo ao longo da nossa história. É o que eu faço nesse livro, passeando por vários momentos, mostrando de que forma que essas intervenções elas acontecem do plano da política formal e de que maneira isso influencia a cultura e os nossos comportamentos na vida do dia a dia. Esse é um ponto importante, desculpa, só para deixar claro para quem está assistindo a gente, porque tem muita gente que ainda está naquela cabeça Guerra Fria, que ou é o socialismo soviético, ou é um laissez-faire, não até o que aconteceu, porque eu apoio, mas o laissez-faire criado vamos dizer, a partir dos espantalhos keynesianos, enfim. Mas o intervencionismo é, na verdade, o regime mais comum, né, que a gente vê em maior ou menor grau no mundo, né, e autores tão antigos quanto Tocqueville, por exemplo, já falavam disso, né, do tipo de intervenção estatal na vida das pessoas, que não necessariamente é um socialismo no sentido mais explícito, como é, por exemplo, na Venezuela, em Cuba, Coreia do Norte, enfim. Mas você tem uma participação absolutamente indesejável do Estado no dia a dia, não só na economia também, né? Mas exato, no dia a dia das pessoas. Então, esse que eu queria que você desenvolvesse um pouco, para não parecer, para ficar claro, não muito abstrato, o que é exatamente o que você quer dizer com intervencionismo. O que eu fiz para usar, né, esse conceito de intervencionismo foi pegar emprestado o conceito de intervencionismo segundo a Escola Austríaca de Economia, que é basicamente todas as normas, leis, todos os atos, né, emanados do poder político representado pelo Estado, que fazem com que, no caso da Escola Austríaca, o agente econômico tome decisões não baseadas nos seus projetos, mas em razão dessas intervenções, desde carga tributária, normas específicas para um setor econômico. Então, no fundo, o empreendedor é aquele que vai não só perseguir aquilo que ele quer em termos de projeto empresarial,
mas ele vai ter sempre que lidar com essa série de obstáculos que o Estado cria de formas justificadas ou não. Aí eu peguei isso e ampliei nessa tese, que era esse conceito que era basicamente econômico, para dizer que era o intervencionismo, segundo o que eu apresento no livro, são todos os atos do Estado, normas, legislações e tal, que fazem, que intervêm no comportamento do indivíduo em sociedade, no âmbito político, social e econômico. Então eu amplio essa definição. E como você falou mesmo, assim, o meu livro não faz essa contraposição entre um projeto socialista e um projeto capitalista, não é essa a ideia. É mostrar de que maneira que essas intervenções elas afetam a vida em sociedade, a vida do indivíduo em sociedade, e quanto maior o grau de intervenção, menor o grau de liberdade numa sociedade, seja econômica, social ou política. E quanto menor esse grau de liberdade, maior o grau de corrupção, menor a prosperidade numa determinada sociedade. Então, isso tudo tem consequências diretas, né? E no livro, como se trata de projetos políticos muito diferentes que se dá, né, ao longo da nossa história, o que é interessante é que, pelo menos a partir do período republicano, com o golpe militar de 1889 que derruba a monarquia, projetos políticos distintos se aproveitam do capital autoritário que foi sendo criado anterior e não promove uma ruptura, né? Então aproveita todo aquele intervencionismo negativo, né, aquele que atrapalha de fato, e cria novos, né? Então a história do país é essa. E eu coloco no livro três eventos chaves. Getúlio Vargas a partir de 30, depois o regime militar a partir de 64 a 85 e depois o PT no poder com Lula e Dilma. São 3 momentos em que esse grau de intervencionismo é muito maior. É interessante a gente deixar também para o nosso espectador, se você puder desenvolver um pouquinho, que o intervencionismo não é uma questão de opinião. Eu acho que é mais intervencionista ou não, quer dizer, há maneiras de se medir o intervencionismo. Então, nós estamos discutindo, inclusive, a partir de mensurações que podem ser demonstradas, né? Porque, claro que vai ter gente, e tem gente que diz, não, o Estado brasileiro é até pequeno, a carga tributária é até baixa, ou aonde que o Estado brasileiro se mete pouco. Então, quer dizer, pode parecer, se a gente não desenvolve esse ponto, que nós estamos falando de opiniões. Eu acho que o Brasil tem um regime intervencionista ou não. E o Brasil, nos rankings de liberdade econômica, está sempre nas piores posições e há maneiras de medir isso, certo? É verdade, tem índices que já são feitos há muitos anos. Tem o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, uma organização americana. Tem o Índice de Liberdade Econômica feita pelo Fraser Institute, que é uma organização canadense. Tem o Doing Business, que mede a facilidade de fazer negócio, que é criado pelo banco, que é editado pelo Banco Mundial. Então tem uma série de documentos, né, com informações que medem esse grau de liberdade e, portanto, medem também o grau de intervencionismo. E o Brasil é um país onde a presença do Estado na economia e também na vida diária, em termos de regulação da conduta, né, individual, é muito grande, não é questão de opinião. São números, são fatos, são informações que existem e são medidas por vários índices, esses internacionais, mas também há muitos trabalhos acadêmicos que mostram esse grau de intervencionismo em setores específicos da economia. Se a gente pega a quantidade de normas, né, que foram editadas a partir da Constituição de 1988, são milhões de normas criadas pelo Parlamento brasileiro e destinadas a regular, ou seja, intervir na vida social, política e econômica do país. Então, na visão, para ficar claro para quem está assistindo a gente, a visão liberal da economia clássica é que as decisões do empreendedor têm que levar em conta, em primeiro lugar, as vontades do mercado e do consumidor, né, na ponta. E quando você tem um regime intervencionista, como nós temos no Brasil, a decisão do empreendedor é muito mais em relação ao governo, como agradar a autoridade governamental. Por isso até tem aquela frase irônica que se diz que no Brasil a decisão empresarial mais importante é pegar um avião para Brasília. Não é isso? Então, recomendo a todos, todo mundo já leu, mas vai lá. Quem ainda não leu, por favor. Só uma observação com base nisso que você falou, assim, todos os países do mundo, mesmo os mais ricos, né, Estados Unidos, Inglaterra e tal, todos esses países o Estado intervém, ou seja, basta haver um Estado, basta haver instituições políticas constituídas para haver intervenção. Então a discussão que se faz
não é que acabar com a intervenção, porque no modelo que que existe hoje em dia, no mundo ocidental, a intervenção existe. O que se discute, o que eu discuto no livro e que apresento com base na nossa história é qual é o grau de intervenção que começa a afetar negativamente a sociedade, né, a vida em sociedade, e aquele grau de intervenção que não atrapalha, e eu coloco assim, intervenções positivas e negativas. A gente lembra aquele ditado antigo, né? A diferença do veneno para o soro é a dose, né? Enfim. Então agora vamos falar do seu novo livro, que está sendo lançado agora, que eu estou lendo, estou adorando, Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Qual é a tese central do livro? Conta para a gente o que você está falando aqui. Pois é, um dos vários temas que eu ia anotando, inclusive na época do Pare de Acreditar no Governo, né, a partir ali de 2007, quando eu saio do país, e a saída do país eu estou falando de novo porque me permitiu ver alguns problemas sérios da nossa cultura política e econômica de uma forma menos apaixonada. Quando você sai do... A gente é tão bombardeado com uma série de coisas negativas no Brasil que até refletir sobre os problemas e as nossas virtudes é difícil, porque você é atropelado diariamente por tudo isso que acontece, né? Então, sair do país me permitiu ter uma visão menos apaixonada, porque eu não estava sofrendo no dia a dia tudo o que é ser brasileiro. Então, além do paradoxo do Garchagen, lá o negócio do não confiar nos políticos e amar o Estado, uma das coisas que me incomodava profundamente era uma sociedade que se torna uma nação de credores. Todas as discussões pela imprensa, discussões pessoais, profissionais, todas elas, quando tocava em pontos específicos assim, da nossa vida em sociedade, era sempre voltada para os direitos. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito a ter direito, é meu direito, isso está na lei, portanto é meu direito, eu preciso criar mais direitos. Então, tudo era baseado nisso. E a discussão sobre deveres e obrigações... O jornalismo adora isso, inclusive, né? O jornalismo... Eu regularmente, quando tem uma discussão que você vê de saúde pública ou de segurança, você vê os jornalistas falando em telejornais com aquela... Isso é direito do cidadão, dever do Estado. Pois é, o jornalismo cumpriu um papel muito ruim nisso. É claro que ideológico, sim, né? É ideológico e de legitimar essa mensagem, né? Isso, a partir de 88, ficou ainda mais grave. E eu lembro que, nessa época, uma das coisas que muito se falava na imprensa, quando a imprensa também entrevistava especialistas no assunto, se falava assim, o Brasil não conhece os seus direitos, né? Então, portanto, é preciso buscar os direitos, o brasileiro não sabe que tem direito. Então, isso foi muito reforçado. Eu uso um exemplo no início de um dos capítulos do Celso Russomano, porque para mim simboliza na televisão essa coisa, né, que era o direito do consumidor. Obviamente que esse discurso era muito ajudado pelo comportamento de empresários que em boa parte são anticapitalistas, ou seja, Sim. Em vez de atenderem um consumidor, faziam de tudo para dificultar. Que aí é o que tem a ver com o que a gente estava falando antes, quer dizer, você tem muito empresário no Brasil que não tem o hábito de atender o consumidor, porque ele não precisa. Se ele resolver a coisa com o fiscal, se ele resolver com o burocrata, se ele agradar Brasília, ele tem dinheiro, tem financiamento, tem proteção, ele tem baixa concorrência, né? Então ele tem tanta vantagem por estar próximo do governo, estar próximo do Estado, que ele esquece muitas vezes que existe o consumidor e que ele tem que agradar o consumidor. Quando é um grande empresário, isso fica muito evidente. Mas aquele pequeno empresário que tem uma pequena empresa, uma média empresa e que não faz, né, do consumidor o seu maior ativo, ou seja, para servir o consumidor e trabalha de qualquer forma, achando que a empresa é mais para ele lucrar, ter receita, do que propriamente ser um trabalho de atender o seu público consumidor, isso também acontece. Então, nessa época, esse discurso dos direitos, e depois é criado o Código de Defesa do Consumidor, isso toca muito, porque no dia a dia a gente é desrespeitado de várias formas, né? Imagina alguém que compra um aparelho eletrônico, uma televisão, numa dessas grandes redes, o produto dá defeito, quando volta para trocar, a empresa diz, não, isso não é minha responsabilidade, leva para assistência técnica. Quer dizer, você estabeleceu um negócio com uma grande empresa e ela depois terceiriza a responsabilidade, que é um outro problema que acontece. Acho que todo mundo já conhece alguém que teve essa experiência, por exemplo, nos Estados Unidos, de devolver um produto com defeito, ou porque mudou de vontade, não quer mais, e a pessoa vai armada para a loja, já preparada para uma luta, e quem recebe, o gerente, o caixa, alguém, quando você devolve o produto, o cara tá bom.
E a pessoa fala, mas não vai ter briga, né? O brasileiro estranha, né? Porque ele não tem esse hábito de, por exemplo, devolver produtos. Se você não está satisfeito, né? Você começa a usar, usa um pouquinho, mudou de ideia, não está satisfeito com o produto. Isso é uma coisa do dia a dia. A realidade é essa, né? Você, como consumidor, ser maltratado o tempo inteiro. É por isso que é muito fácil ser anticapitalista no Brasil, e isso explica um pouco porque as ideias de esquerda socialista germinaram. Que são as profecias autorrealizáveis, né? Quer dizer, você faz um mercado intervencionista, o empreendedor que atende bem o consumidor não tem espaço, porque quem ganha mercado é quem atende o governo, mesmo sendo um mal capitalista, né? com uma baixa capacidade de atendimento e de satisfação do consumidor, ele não é penalizado por isso, porque o mercado não regula, não penaliza, quem regula e penaliza ou beneficia é o Estado. Né? E quando se trata de oligopólio, como o mercado de telecomunicação, essas coisas, isso fica pior ainda, né? O Brasil é tudo, né? De plano de saúde, automóvel, banco, né? Até comunicações, quer dizer, é um país de oligopólios, né? É verdade. Quase... E é engraçado que quando a gente é bem tratado como consumidor por uma empresa, a gente até estranha, né? Acha que tem alguma coisa errada. Onde é a pegadinha, né? A gente já começa a olhar para ver se tem câmera filmando e se vai aparecer o Sérgio Malandro para fazer uma brincadeira. E aí esse tipo de relação de consumo é que dá espaço ao nascimento dos Celso Russomanos da vida, né? Que parece que existe uma batalha entre o consumidor e a empresa e precisa de alguém ali, de um soldado, de um herói, de um combatente para enfrentar os capitalistas e as empresas e salvaguardar os direitos do consumidor. E isso reforça e legitima essa narrativa entre opressor e oprimido. Sim. Né? Entre capitalista e operário. Né? Enfim, isso tudo é um ciclo muito vicioso que, graças a Deus, eu acho que nesse momento da história a gente está conseguindo romper um pouco com isso. E esse momento político é muito importante em razão disso. Mas, infelizmente, essa ainda é a regra, né? Porque quando você fala, você faz distinções conceituais no livro entre direitos e privilégios. Eu queria que você explorasse um pouco mais isso. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte eu faço um pequeno levantamento histórico, digo onde é que vem essa ideia de direitos, né, como uma abstração. Eu localizo na Revolução Francesa, nas 2 primeiras constituições pós-revolução, e ali eu localizo isso como sendo o ovo da serpente, que influencia várias constituições europeias e que vai influenciar também a nossa história constitucional. E depois eu apresento uma distinção baseada no direito natural entre o que é direito e privilégio. Aliás, você nessa parte você ataca uma vaca sagrada da Academia Brasileira, que é o Jean-Jacques Rousseau, né? E a ideia de um contrato social. Se você puder explorar isso um pouquinho. O Rousseau tem uma função importante nessa história toda, né? Que é criar essa ideia do contrato social e do ente coletivo, que também é uma abstração, e aí junto com a ideia de direitos abstratos também, quer dizer, são 2 mensagens que se reforçam, né? E isso vai ter resultados nas culturas políticas e econômicas de outros países, até chegar ao Brasil. E essa distinção que eu faço, assim, para dar um resumo muito resumido aqui para quem está nos vendo, direito é aquilo que, sendo uma norma jurídica, vale para todo mundo, independentemente de raça, credo, cor, religião, enfim, gênero, vale para todo mundo. Esse é o direito. Privilégio é tudo aquilo que beneficia grupos específicos dentro da sociedade. Tá? Então essa é a distinção, e a partir dessa distinção eu levanto exemplos na segunda e na terceira parte do livro. Na segunda parte... Liberdade de expressão, direito, cota, privilégio, por exemplo. Exatamente. Eu não trato de... Tem alguns assuntos que eu não tratei no livro, como cota, por exemplo, simplesmente porque o livro ia ser tomado... A mensagem do livro ia ser desvirtuada. Então eu evitei alguns assuntos como cota, porque eu acho que exigia uma discussão maior. Mas eu trago, por exemplo, meia entrada para estudante. É privilégio. Uma série de medidas econômicas criadas pelos políticos para beneficiar e o empresários. mercado reage da maneira como ele sabe reagir. Ele já bota o preço da entrada do espetáculo o dobro, porque ele sabe que 90% ali vai estar com uma carteira, se é estudante, se não é, existe todo um mercado de carteiras de estudante. É verdade. Né? Então o mercado é o que se brinca... Ele vai criar mecanismos de como se brinca em relação a Black Friday, né? Que diz que é tudo pela metade do dobro, o sujeito dobra o preço na véspera para dizer que está na metade do preço no dia seguinte. Exato. Eu até trago 2 estudos acadêmicos calculando o valor da meia entrada.
né, dizendo que, no fundo, a meia entrada não é meia entrada e quem paga é quem paga cheia. Mas mesmo quem paga a meia entrada não está pagando só a meia entrada. O livro é todo fundamentado em literatura acadêmica, em bibliografia, em dados empíricos, né? Não é simplesmente, eu achei isso e coloquei ali. Não. Aliás, eu achei esse um ponto importante que eu queria deixar também para quem está vendo a gente. Você faz essa ponte entre a academia e a discussão mais pública e aberta ao público não acadêmico de uma maneira brilhante e muito importante, né? Tem alguns autores que eu vejo que fazem isso de uma maneira forçada, que eu brinco, eu chamo isso de universidade super interessante, que o sujeito já tem uma tese prévia e ele pinça, ele faz um cherry picking, né? E ele acha um estudo em alguma universidade que vai corroborar uma tese, uma hipótese que ele já tinha. Né? Vende algum tipo de bobagem, mas fala, mas segundo o John Smith da Universidade de Montana, ele concorda comigo. E aí fica parecendo que está falando em nome da ciência. Então isso é uma caricatura, eu brinco, eu chamo de universidade super interessante. Mas não é o que você faz, né? Quer dizer, não é, você não está usando e fazendo uma escolha de teses que corroboram uma hipótese prévia, mas dando realmente o estado da questão, até onde a pesquisa científica chega naquele ponto e como é que ele entra, como entra na discussão que você está levantando. É verdade. Esse é um ponto muito importante porque alguns capítulos ficaram de fora de temas que eu achava que eu conseguiria tratar, e complementando aquilo que eu estava dizendo sobre o negócio da cota, né? E também de um programa como Bolsa Família. Porque do ponto de vista conceitual, é privilégio porque vai atender um grupo da população. Aí tem uma outra discussão. Esse tipo de privilégio, ele é justificável ou não? No último capítulo eu trago um pouco essa discussão, dizendo que basicamente a sociedade faz escolhas e determinados privilégios, quando há uma situação de vulnerabilidade econômica, por exemplo, eles se justificam, mas não deixam de ser privilégios porque só atende um grupo da população. Mas o que eu tento fazer... Porque está colado muito a ideia de privilégio com injustiça, né? E também privilégios como tendo características individuais, por exemplo, que é uma tese sociológica criada nos Estados Unidos, e isso acaba confundindo, ou seja, se você é branco, homem, rico, você é um privilegiado e tal. E essa discussão no Brasil acaba, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista de características pessoais ou econômicas, isso acaba se confundindo e eu faço uma limpeza na primeira parte do livro. Mas, e nesse caldo, você me perdoa, mas é porque me lembrou agora uma parte do jornalismo que é muito ativista ideologicamente, por exemplo, resolveu pegar muito no pé do Sérgio Moro, que é evidentemente um personagem super importante da história recente do Brasil, porque, por exemplo, ele recebia auxílio moradia. E isso foi colocado como um escândalo, uma imoralidade. E, eventualmente, é justificável, né, para um juiz, mesmo estando na residência, na composição do seu vencimento, ter ali uma linha que chama auxílio moradia, o que seria correspondente até ao recebimento de uma série de vantagens ou adicionais ou adendos salariais de outras categorias, mas que não incomodam tanto a imprensa quanto o auxílio moradia do Moro, por exemplo. Né? No livro eu até me coloco contra o auxílio moradia. Eu digo que é um privilégio e pronto, e acabou. E explico as razões. Pelo seguinte, os magistrados do Brasil têm um salário inicial muito alto, e, enfim, tem uma série de problemas na carreira, mas o auxílio moradia e outros privilégios que foram criados eram para compensar aquilo que o Estado não garantia. Sim, perfeito. No caso, nesse caso específico, o que era? Há uma previsão legal de que o reajuste seja anual. Como o Estado não conseguia conceder esse reajuste anual, começou a criar alguns privilégios, como o auxílio moradia, que servia como um modo de compensação. E aí começa no auxílio moradia e termina nos vale-terra. Tem coisas, e o problema é isso, né? Acaba degenerando por uma série de privilégios quando você vai Abriu ver, a porteira, incorporou ao salário. Né? Mas é uma coisa que tem que ser rejeitada, não pode. Né? Porque o magistrado já tem uma série de direitos, né, ou privilégios, e o salário é muito alto, enfim, uma série de coisas que um auxílio moradia justificaria. O fato de não receber o aumento que é previsto em lei é uma briga que tem que fazer a Associação de Magistrados com o Estado. E não dá uma pedalada, né? E a gente tem que pagar a conta, né? Sim. Mas só voltando a um ponto anterior que eu gostaria de explicar, é que quando eu escolho um tema do livro, eu passo a investigar com base em estudos acadêmicos, dados empíricos, bibliografia e tal, e à medida que o livro vai avançando, eu vou avançando na pesquisa e na própria parte de confecção de texto, tem coisas que eu achava que dava para colocar e não dá.
Por exemplo, o Bolsa Família eu ia colocar como um dos privilégios, e realmente é, mas eu não tinha dados que mostrassem uma coisa fundamental no livro de como isso afeta a responsabilidade individual, que é o último capítulo. Porque os estudos não mostravam isso, os incentivos criados, que tipo de reação as pessoas tinham em relação a esse incentivo. Então, alguns capítulos que eu queria colocar, eu acabei não colocando porque o que eu tinha de literatura acadêmica não fazia a ponte entre os privilégios e a última parte do livro, como é que isso afeta a responsabilidade individual na vida em sociedade, como é que isso destrói esse sentido de dever e responsabilidade e como é que isso também corrói a busca de um sentido da vida, né? E aí, só para resumir também, eu acabei pulando as partes. O primeiro livro, essa tentativa de definição e uma parte histórica, primeira parte do livro. Segunda parte, privilégios no âmbito do Estado, desde o político, servidores públicos, principalmente os federais, que têm muitos privilégios. Quarta parte do livro, a terceira parte do livro, privilégios na sociedade, desde minha entrada para estudante até privilégios para criminosos, passando aí por privilégios da CLT, privilégios para empresários, como a gente já falou aqui alguns deles, e a última parte do livro é essa que eu acabei de falar, de que maneira a construção de uma ideia de nação de credores, ou seja, todos nós temos direitos a direitos e, portanto, temos direitos a privilégios, afeta o sentido de dever e responsabilidade na vida em sociedade. O oposto do que dizia o John Kennedy no seu discurso inaugural, né, de posse, que é um clichê muito repetido, né? Não pergunte o que o Estado, o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. É isso que você está discutindo. Isso em resumo, essa é uma frase, esse é um excerto desse discurso famoso do Kennedy, que resume bem essa ideia que eu queria trazer no livro. Porque se uma sociedade não for, né, fundamentada nessa ideia de dever, de obrigação, que começa em casa, isso não tem que vir do Estado, via lei ou escola, isso tem que começar com os pais. A criança ela tem que ser educada dentro de casa com base nesses valores, dever, obrigação, responsabilidade. Se uma criança faz alguma coisa errada, os pais têm que educar com base nisso. E não do que a criança tem direito. Isso é uma construção depois que vai ser feita depois quando essa criança se torna uma pessoa adulta. Mas se ela se torna uma pessoa adulta sem ter isso, né, internalizado e que reforça também o grau de liberdade interior, que é importantíssimo, né, para a vida em sociedade, ou seja, quanto maior o grau de liberdade interior, menor a possibilidade de eu atacar o direito de alguém, né? E maior o grau de responsabilidade que eu terei na minha vida pessoal e na minha conduta pública. Falando de um intelectual público, talvez seja o grande best-seller dos últimos meses, e eu particularmente sou muito fã do trabalho do Jordan Peterson, o intelectual canadense. Um dos pontos, dos pilares da obra e do que ele fala, é exatamente sobre essa parte de responsabilidade individual, né? E é interessante que eu vejo você falando sobre isso, eu acho que cai como uma luva e é muito harmônico com o que o Jordan Peterson tem falado. Não, é verdade, o Jordan Peterson tem feito um trabalho maravilhoso e tem ajudado também até eu fazer essa conexão com o livro. O que é engraçado, porque esse livro já foi pensado há algum tempo, o contrato que eu assinei com essa ideia do livro, isso foi feito em 2016 ou início de 2017, já não lembro, mas eu só consegui, por várias razões, né, profissionais e acadêmicas, eu consegui trabalhar nesse livro de janeiro até julho, né, quando o Jordan Peterson já tinha se transformado numa celebridade mundial defendendo isso, né? E o livro já estava terminado e nós conversamos, eu vou contar uma história de bastidores, e quando eu te contei, né, como é que era o negócio do livro, aí você falou, você tem que usar o Peterson e tal. Eu falei, cara, eu li... Você pode não acreditar, eu te fiz essa pergunta agora, eu tinha esquecido disso, agora que você me lembrou que a gente tinha conversado sobre isso. Eu já tinha visto vários vídeos, aulas do Peterson, eu não tinha lido ainda os 12 regras para a vida. E aí, quando o livro já estava basicamente pronto, eu estava na fase de revisão, você falou, não, você tem que colocar o Peterson, e aí eu acrescentei o Peterson na parte final do livro, junto com o Tocqueville, enfim, junto com uma turma muito boa, o Viktor Frankl também. Sim. Graças gigante à que sua você falou. recomendação. E tratando justamente disso, né? Senão você infantiliza a sociedade, que era uma coisa que o Tocqueville já tinha denunciado no Democracia na América. Sim, né? sim. Como que a ação do Estado e uma cultura de servilidade vai infantilizando a sociedade. Quanto mais infantilizada uma sociedade é, mais dependente ela fica.
né? E é uma coisa que liga esse segundo livro com o primeiro. Né? Que é essa ideia de responsabilidade individual, que eu acho que é o grande tema da minha obra intelectual até agora. Agora, a gente trazendo essas discussões para esse momento político que a gente está vivendo, você também é um colunista de jornal e discute muito temas atuais, podemos falar de mundo, Brasil, como é que você vê esses temas se refletindo, por exemplo, no Brasil, em ano de eleição, o nível da discussão política, o que está se discutindo que tangencia de alguma forma os temas que você levanta? Está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, eu acho que é fruto de um processo de maturidade política, amadurecimento, muita coisa boa junto com muita coisa ruim, muita coisa, agressividade nas redes sociais. Essa agressividade é muito menor do que a gente acha em termos numéricos, mas como chama muita atenção, sim, acaba dando uma impressão de que é só isso que está acontecendo. E a gente tem que... Me lembrou o Burke, como ele fala, né, que a gente olha o pasto e ouve o barulho das abelhas e acha que só tem elas e esquece que tem, né, as vacas dormindo. Exato. E é função de um analista político, né, que é o trabalho uma parte do trabalho que eu desenvolvo, você tentar lidar com essa coisa e limpar o terreno, né, espantar as abelhas para poder verificar o que realmente está acontecendo, o que é a coisa boa, tudo isso de bom que está acontecendo e separar das coisas ruins, né? Até para o seu crédito, né? Você foi um dos primeiros a falar de um certo jacobinismo que acontecia. Isso, já no ano passado, o pessoal que se identificava com a direita e mimetizando o comportamento da esquerda, o que a esquerda tinha de pior, né? Em termos de agressividade e tal. Mas isso tudo parte de um processo, né? Como uma criança que quando sim, vai aprender a andar, cai no chão, quebra o dente. É quase dialético, né? Essa geração do petista de sinal trocado, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra dialética, não. Eu sei que tem uma raiz hegeliana e tal, mas como em termos de mais gerais é uma coisa mais marxista, né? Eu sempre tento fugir dessas coisas marxistas. Mas de fato, assim, apesar da dialética ser, né, anterior, do nascimento da filosofia, sim, né? Sim, é anterior, sim, mas ganhou esse debate popular com um significado marxista. Mas, de fato, assim, está acontecendo muita coisa interessante. A gente não consegue ver ainda porque está tudo muito nebuloso, mas eu acho que se esse processo continuar, a sociedade brasileira vai sair melhor do que estava e eu acho que já está melhor. O próprio envolvimento que a gente tem visto do brasileiro, de uma parcela significativa da sociedade com a política, né? Descobrindo que a política existe, descobrindo que os políticos atrapalham e que é preciso assumir a responsabilidade, aí chegando à sua pergunta, assumir a responsabilidade pelas rédeas, o controle da própria vida. Isso passa por se envolver de forma direta ou indireta com o que acontece em termos de debate político, em termos de política formal. É interessante ouvir até uma certa rejeição desse ferramental marxista no raciocínio, vindo de um cientista político, alguém com formação, porque isso é outra coisa que a gente também está muito acostumado, a quase acreditar que a ciência política é uma espécie de marxismo aplicado, né? Ou pelo menos a maneira como muitas universidades ensinam e têm ensinado nas últimas décadas. Então, se a gente puder complementar isso, dentro da ciência política, você como cientista político e vindo dessa área acadêmica, como é que você consegue discutir a política de uma maneira científica, né, mas sem ser escravo do ferramental marxista? A primeira coisa que aconteceu, quando eu fui fazer o mestrado em ciência política, eu escolhi uma universidade que me desse, em termos de bibliografia, de ensinamento, de grade curricular, de professores, uma faculdade que me apresentasse uma orientação diferente. Por isso que eu fui para o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, a partir de uma recomendação do João Pereira Coutinho, que é colunista da Folha, grande conservador, doutor em política. E seu amigo pessoal, meu orientador foi do mestrado, está sendo atualmente do meu doutorado em curso. Quando ele me apresentou, eu fui no site da Católica e vi o programa, falei, é isso que eu quero estudar. Porque se eu tivesse feito o mestrado no Brasil, provavelmente essas categorias me seriam apresentadas, não quer dizer que eu ia tratar a partir disso. Aí tem uma coisa que é anterior, né? Quando eu entro na vida acadêmica, e isso é uma coisa que passa a me interessar, eu já tinha leituras outras, né, de autores liberais, autores conservadores, autores da escola austríaca. Então, o meu background de formação já era distinto. Isso também me ajuda até hoje e me ajudaria mesmo que se eu tivesse feito a minha formação acadêmica aqui. Mas, baseado no que eu já tinha
e na minha formação que eu tive lá e continuo tendo no doutorado, isso me ajudou a escapar disso. Mas, assim, eu como intelectual, a minha intenção maior, meu objetivo maior é perseguir a verdade. Portanto, eu leio muitos autores de esquerda, muitos. Eu estou sempre comprando livro. Marx é um autor que eu sempre volto a reler trechos de coisas, às vezes, que eu não... ou eu não compreendi bem, ou que eu tenho que voltar para ver se é aquilo mesmo, quando eu vou citar. Então, tem vários autores da esquerda. O Scruton, por exemplo, fala dele com admiração, por exemplo, a parte do fetiche da mercadoria, uma coisa que o Scruton acha que contribuiu para o debate, né? Tem várias, enfim, várias coisas, várias teses do Marx que moldaram o debate político e econômico, né? Então, é preciso entender até para você ter argumentos, se for o caso de refutar. E se não for o caso de refutar, para você entender como é que o debate se estabelece a partir disso. Senão você vai ter uma visão parcial das coisas, portanto limitada. A gente vê uma parte da imprensa denunciando uma suposta onda conservadora que estaria... que o Congresso estaria virando, dando uma guinada conservadora política, a eleição, e isso seria quase como a antessala do fim do mundo. Eles tentam importar, eu vejo muito essas categorias, como são faladas nos Estados Unidos, do que eles chamam de conservador e liberal nos Estados Unidos, que a gente aqui tem um entendimento diferente, ou na Europa. Então, se você pudesse, para a gente encerrar, primeiro dizer, nós vivemos uma onda conservadora. Você concorda com essa divisão que se faz nos Estados Unidos do que eles entendem por conservador e liberal, e trazendo isso para a discussão para o que está acontecendo no Brasil? Se o Brasil está mesmo vivendo uma onda conservadora, isso é ou não a antessala do fim do mundo? Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo alinhavar isso tudo de forma bastante resumida. Primeiro é engraçado como essas imagens, essas metáforas marítimas, né? Tsunami conservador, né? Onda conservadora, adentraram no debate aí pela imprensa. O que eu acho que primeiro, os jornalistas, os pensadores, essa turma que estava acostumada a um determinado tipo de movimento dentro da política, do debate intelectual, eles não estão entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. E isso fica muito nítido pelas colunas de opinião, pelas reportagens, a forma como são tratados os próprios conceitos políticos que é parte da sua pergunta. Fica muito nítido que eles, ou a maioria deles, não sabe o que significa o conservadorismo, o que significa o liberalismo, o que significa o pensamento libertário, anarcocapitalista, e tudo isso é encaixado no mesmo grupo que eles chamam ou de onda conservadora ou da direita, né? E quando você coloca toda essa turma no mesmo círculo, você não explica quais são as particularidades de cada um desses grupos e você também não dá conta de explicar adequadamente o fenômeno. Além de misturar, algumas correntes são absolutamente antagônicas, né? Você misturar, por exemplo, fascismo e libertarianismo, né? Quer dizer, um que é o Estado máximo e o outro que é o Estado mínimo, e alguns dos mais importantes e famosos autores da escola austríaca e associados ao libertarianismo foram, inclusive, vítimas do nazismo, né? O Mises sai fugido, o Hayek, quer dizer, da Alemanha daquela época, né? Quer dizer, uma mistura que quem tem 3 leituras, tem o mínimo, né? O básico de alfabetização nos temas, tem noção do ridículo que é, né? Fruto de desconhecimento, claro, você vê pela forma como os textos são escritos. O que me preocupa mais me parece que não há uma vontade de buscar informação e conhecimento para tentar explicar o fenômeno, né? Eu tenho tentado fazer isso no meu canal do YouTube, tentado fazer isso nas minhas redes sociais. A gente vai botar o link aqui do canal do Bruno, vocês têm que acompanhar, que é excelente. É um canal dedicado a explicar enfim, um pensamento conservador, mas eu estou sempre explicando quais são as outras correntes. E eu não vejo essa vontade por parte dos analistas, dos jornalistas, de fazer isso. Então, quando se faz uma matéria, por exemplo, dizendo dessa onda conservadora do Congresso Nacional, diante daqueles que foram eleitos, eles colocam um político, né, claramente identificado como conservador, como Paulo Eduardo Martins, dizendo que é tão conservador quanto, sei lá, o Kim Kataguiri, que está mais para liberal do que propriamente para conservador. Então, todos eles viram ali conservadores, porque eles também não sabem fazer essa distinção, né? Isso quando não falam que são extrema-direita, né? Isso alt-right, extrema-direita. Bastou ser contra o PT, né? Bastou não ser de esquerda para ser direita. Então, toda essa confusão, ela existe de fato. Eu acho que o grande desafio agora
é que esses conceitos eles sejam esclarecidos, passados para as pessoas, porque tem muita gente também que se qualifica como de direita nas redes sociais que também não sabe o que isso significa. Bom, aí nesse grupo da direita você tem conservadores e liberais, então são visões de mundo, visões políticas muito distintas, né? Embora haja uma agenda que você possa apontar como comum, como liberdade de mercado, liberdades individuais, são posições muito distintas, né? E até próprio dentro do liberalismo, por exemplo, dependendo da corrente econômica que você segue, se você for escola de Chicago, como é o caso do Paulo Guedes, né? E você for da escola austríaca, há uma incompatibilidade, são ambos liberais que defendem correntes econômicas. Com algumas diferenças muito importantes, né? Por exemplo, a função do banco e a existência de um banco central. Exatamente. Né? A liberdade de emissão de moeda privada. A manipulação da moeda pelo Estado. Então você tem divergências nesse campo, né? Muito importante, divergências importantes. Eu acho que o grande desafio e uma responsabilidade, eu acho que vai ter que ser assumida, né, e eu já assumi essa responsabilidade já há algum tempo, é que após as eleições, muita gente que hoje se diz de direita, né, porque não é de esquerda e está reagindo contra esse estado de coisas, eu acho que essas pessoas vão procurar tentar entender o que é exatamente isso. E eu acho que... Elas sabem o que elas não gostam, o que elas são contra, mas elas têm que ter um pouquinho mais de reflexão sobre o que elas são ou não a favor. A favor, exatamente. Tem muita gente que reduz, por exemplo, o conservadorismo a uma certa agenda, por exemplo. Se eu sou a favor da família, se eu sou contra as drogas, se eu sou a favor disso ou contra isso, eu sou conservador. É claro que o conservadorismo tem como elementos algumas, ou todas, dependendo daquilo que a pessoa profere, também também tem no seu corpo de ideias essas posições favoráveis ou contrárias. Mas o conservadorismo não é só isso. Né? Tem uma série de elementos que formam o pensamento conservador, e reduzir o conservadorismo a isso causa confusão, inclusive, na imprensa. Né? Aí o que eu dizia, né? Todo esse processo que está acontecendo agora, terminadas as eleições, muita gente vai procurar informação. E eu acho que as pessoas que têm essa formação e informação para poder passar para as pessoas como orientação, isso é isso, o conceito disso é isso, não combina com isso, essas coisas, essas visões são antagônicas, esse trabalho será importantíssimo a partir da eleição, especialmente no ano que vem, independentemente de quem ganhe, né, por conta desse processo de maturidade que a gente está vivendo. Eu acho que se esse trabalho for bem feito... Ou seja, o conservadorismo está na agenda. Sim, já está na agenda. Já está na agenda. E para terminar, essa coisa do Congresso especificamente, numericamente, as pessoas da direita conservadora e não conservadora, digamos assim, numericamente é menor. Quer dizer, os partidos de esquerda e fisiológicos, na Câmara dos Deputados, por exemplo, onde 30 partidos estarão representados a partir do ano que vem, numericamente, né, essa direita conservadora e não conservadora é menor. Né? Os partidos fisiológicos de esquerda ainda são maioria. Só que a votação foi tão expressiva de pessoas que no início do ano nem se apresentavam como candidatas e ganharam com uma quantidade expressiva de votos, tanto no Congresso Nacional quanto nas eleições locais, né, estaduais, que acabou assustando. Né? E por isso as expressões, onda conservadora, tsunami conservador, e assustou porque a vida política brasileira era desenvolvida até então por partidos fisiológicos, políticos que estavam ali simplesmente para garantir o seu espaço de poder e pela esquerda. Quando entra na vida política e no debate também publicado, no debate público, autores intelectuais que não são de esquerda, que são conservadores, liberais, libertários, isso assusta porque a falta de informação, como é muito grande, e como não se entende o que aconteceu, né, isso acaba se refletindo na forma como esse fenômeno é tratado. Infelizmente, esse fenômeno ainda não é bem tratado pela imprensa. Espero que um dia seja. Então, objetivamente, nós não estamos na antessala do fim do mundo? Não, acho que não. Acho que tudo que está acontecendo agora, do ponto de vista social e político, já faz com que a gente olhe para a sociedade brasileira de uma forma muito melhor do que a gente olhava até ontem. Tá certo. Bruno Garchagen, meu querido amigo, escritor, cientista político, muito obrigado por ter vindo no Imprensa Livre e convido vocês a assinar o canal, vai ali no sininho ali do YouTube, se inscrevam também no canal do Bruno Garchagen, que tem vídeos sensacionais, eu sou fã, assisto todos, adoro e recomendo que vocês também acompanhem. Bruno, obrigado por ter vindo.
Obrigadíssimo pelo convite, fico muito honrado. Enfim, estar aqui com você, que é um amigo querido, é ótimo. Falando dessas coisas importantes para esse momento da história brasileira. E o trabalho que vocês estão fazendo aqui com a Imprensa Livre, eu acho que já é parte desse processo, dessa parte virtuosa do que está acontecendo no país. Obrigado e desejo toda a sorte do mundo para esse projeto Imprensa Livre. Obrigado.